Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta primeira aula da cadeira de métodos de avaliação 1, mercado imobiliário e o uso do solo. Esta cadeira de métodos de avaliação 1 está dividida em duas partes. Uma primeira parte com 3 aulas, que será dedicada, portanto, a aula 1 será dedicada portanto, aos conceitos gerais que são necessários dominar para que seja possível estarem à vontade nas várias disciplinas que vão lecionar daqui para a frente. E, portanto, o que vamos falar são conceitos gerais que, se calhar, a maior parte de vocês já domina, mas que, pronto, num curso deste género, portanto, vamos ter que passar por eles e vamos ter que falar um pouco desses conceitos. Portanto, entendam como um refreshment, provavelmente, daquilo que parcialmente, pelo menos, já conhecerão. A segunda aula será sobre o mercado imobiliário, portanto, e a terceira aula será sobre os peritos avaliadores, o universo dos peritos avaliadores, falarmos um pouco do que se passa com a avaliação imobiliária em Portugal e no estrangeiro. Pronto, estas primeiras três aulas, portanto, são aulas de enquadramento, portanto, de caráter mais generalista, para vos começar a enquadrar na área da avaliação imobiliária. E depois teremos as outras 3 aulas que dizem respeito ao uso do solo e que já serão matéria com maior profundidade e com outro tipo de enquadramento que não só generalista. E, portanto, onde vamos falar das políticas do uso do solo e vamos falar dos instrumentos de ordenamento de território. Portanto, quer as políticas, quer os instrumentos decorrentes dessas políticas influenciam substancialmente o uso que os solos podem ter e, portanto, obviamente influenciam a sua valorização e, portanto, é fundamental que um avaliador, pelo menos, que domine o conhecimento que tenha conhecimento desses instrumentos e que consiga, portanto, obter a informação necessária sobre que diz respeito a cada prédio que está a avaliar e contribuindo assim para a utilização desses instrumentos como apoio para a avaliação que realiza. Entrando na matéria de hoje e, portanto, nos conceitos mais generalistas, portanto, o programa da aula de hoje é fundamentalmente este, portanto, vamos abordar o conceito de preço e de valor, que são 2 conceitos extremamente importantes e que não devem ser confundidos quando se fala em avaliação imobiliária. O conceito de solo, o conceito de prédio, o conceito de propriedade horizontal, propriedade vertical e de fração, o conceito de fogo, o conceito de área. Vamos analisar quais são os documentos que identificam os prédios e vamos finalmente depois falar um pouco sobre o conceito de cadastro predial. Eu disponibilizo aqui alguma bibliografia que se quiserem aprofundar alguns temas, portanto, poderão realmente ler, mas dentro do possível iremos disponibilizar ao longo das aulas os PDFs com os textos mais importantes, portanto, com os textos sobre as matérias que estamos a desenvolver em cada aula, tal, portanto, como fiz agora também com esta primeira aula, que já vos disponibilizei alguns textos para lerem. O conceito de preço versus o conceito de valor. O que é o preço? O preço, fundamentalmente, está ligado à temática do custo. É um custo. Diz respeito ao custo. De uma forma resumida, o preço representa, de maneira efetiva, a quantidade de dinheiro que o consumidor vai investir no momento em que adquirir um novo bem ou serviço. Logo, este é um dado considerado palpável e que pode ser quantificado. A elaboração do preço é algo que envolve o custo da produção
da mercadoria, a margem de lucro a obter sobre a venda do mesmo, a procura, os preços dos concorrentes, o perfil e poder de compra do público-alvo. Por outro lado, o que é o valor? O valor define-se como o grau de satisfação entre expectativas e necessidades que são atendidas por um produto ou serviço. O valor não diz respeito ao próprio produto, mas sim a algo que é dado a ele pelo consumidor, que irá analisar o grau de necessidade, as qualidades e atributos. Neste contexto, alguns especialistas defendem que o preço é o que se paga e o valor é o que se leva. O que é que isto quer dizer? Fundamentalmente, é importante sabermos que estamos a falar de coisas diferentes quando falamos de preço e quando falamos de valor. Nem sempre o preço, o custo que temos ao adquirir uma propriedade, ao adquirir um imóvel, representa o seu valor. Portanto, existem variedíssimos fatores que podem contribuir para que o preço seja diferente do valor. Um dos aspectos mais importantes e que está na própria definição de valor de mercado, que vocês com certeza irão analisar mais à frente, aliás, já brevemente, quando entrarem no estudo dos EVS, logo o EVS 1 é precisamente as bases de avaliação e a definição de valor de mercado, irão perceber que na definição de valor, neste caso de valor de mercado, está subjacente o facto de não haver qualquer tipo de coação sobre o comprador e o comprador estar devidamente informado do mercado sobre o mercado onde vai comprar esse imóvel. Portanto, se atendermos a que não existem quaisquer outras influências sobre o comprador e que o mesmo está informado sobre o mercado e sobre os valores de mercado e que não está coagido a comprar por nenhuma razão, tendencialmente o preço será equivalente ao valor. No entanto, existem situações onde isto não acontece, portanto, podemos dar vários exemplos. Em que o preço pago não representa o valor da propriedade. Por exemplo, a existência de uma relação especial entre o comprador e o vendedor, quando uma das partes tem o controle ou influência significativa sobre a outra parte. Ou seja, quando há aqui uma coação, de alguma maneira, direta ou indireta, sobre o comprador, o preço poderá não corresponder ou não representar o valor do imóvel. Por outro lado, quando um comprador pode, de bom agrado, pagar um preço premium acima do valor de mercado geralmente aceite, porque a sua avaliação subjetiva da propriedade, o valor de investimento para ele, é maior que o valor de mercado. É o caso, por exemplo, da compra de propriedades confinantes com a já detida, ou quando a aquisição de uma propriedade devido às sinergias valoriza o conjunto de propriedades já adquiridas. Ou seja, perante uma situação onde já somos proprietários de um determinado imóvel e o imóvel subjacente, o imóvel confinante está em comercialização e pretendemos adquiri-lo, para este comprador existe aqui um efeito sinérgico. Irão aprender mais tarde que existe inclusive um valor que se chama valor sinérgico, portanto, que tem a ver precisamente com este aspecto, em que existe aqui um fator específico para este comprador, que é o facto de valorizar a aquisição de uma propriedade confinante com a sua e que estará disposto a pagar um preço superior, um preço premium acima do valor, e neste caso é uma daquelas situações onde o preço poderá não corresponder ou não representar o valor. Poderão haver outras situações também equivalentes, nomeadamente quando estamos a falar, quando se ultrapassa os conceitos de racionalidade económica e entramos nas questões sentimentais. Portanto, nós podemos ter nutrido algum tipo de sentimento face a uma propriedade, ou porque era da nossa família antigamente, ou por qualquer outra razão, e valorizarmos essa propriedade de uma forma diferente daquela que
daquela que o mercado, de uma forma generalista, a valoriza. E, portanto, estaremos provavelmente dispostos a pagar um preço superior àquilo que é o valor dessa propriedade. Daí que seja muito importante distinguirmos o conceito de preço e o conceito de valor, e é muito importante que na linguagem do avaliador estes dois conceitos estejam muito bem distintos, porque de uma forma geral, para o público em geral, estes conceitos acabam por se confundir e são usados de uma forma confusa. Para o avaliador é importante que os use de uma forma perfeitamente definida portanto, enquadrada dentro daquilo que são as definições de cada tipo, de cada um destes conceitos. O conceito de solo. Estamos a falar de imóveis e, portanto, imóveis que estão assentes num determinado substrato e, portanto, esta palavra solo será muitas vezes falada ao longo deste curso e ao longo da vida profissional daqueles que continuarem, portanto, nesta atividade de perito avaliador, porque é realmente o substrato onde assentam os imóveis e, portanto, o solo é o corpo. Eu escolhi esta definição, existem várias definições, escolhi esta definição porque acho que é suficientemente abrangente. O solo é o corpo tridimensional, natural e dinâmico da crosta terrestre, que resulta da ação conjugada do clima e organismos vivos sobre a rocha, sendo esta ação condicionada pelo relevo ou topografia e que é uma função do tempo. Fundamentalmente, aqui o que interessa são as funções, para a nossa atividade, são as funções básicas do solo, as ecológicas e as técnico-industriais, socioeconómicas e culturais. Em relação a estas funções básicas, portanto, no que diz respeito às ecológicas, portanto, é fácil de perceber, portanto, tem a ver com a produção de biomassa pela agricultura e pela engenharia florestal, a ação que o solo tem através da filtração, do poder-tampão e da transformação bioquímica, protegendo os lençóis freáticos e a cadeia alimentar contra a poluição, e a sua função enquanto habitat e reserva genética. Na perspectiva, portanto, da sua função técnico-industrial, socioeconómica e cultural, aqui temos o solo a exercer uma função de base de infraestruturas, de habitação, de vias de transporte, de fábricas, de campos desportivos, aterros sanitários, etc. Temos o solo com função de fonte de matéria-prima para a construção, fornecimento de argila, de areia, de cascalho, etc., de água e ou energia, e temos ainda o solo com uma função de património geogénico e cultural, fazendo parte da paisagem e protegendo tesouros arqueológicos e paleontológicos. Portanto, analisando a nível do território nacional, e peço desculpa, só tenho dados referentes ao território continental, não tenho dados referentes às ilhas. Mas, analisando o território de Portugal continental, aquilo que se verifica é que temos aqui, se atentarem nos vários números, temos aqui 2 ou 3 números que acabam por ser relativamente interessantes, nomeadamente o facto de que os territórios artificializados, em relação à totalidade do território de Portugal continental, correspondem apenas a 5% do total da área. Portanto, somos eminentemente um país ainda agroflorestal, pois apenas 5% do nosso território se encontra artificializado. Se verificarem a agricultura e floresta no seu conjunto, correspondem a cerca de a cerca de 2/3 da área territorial. E temos aqui um campo interessante, que é o facto de que 12% do território está ocupado por matos, ou seja, portanto, o tipo de coberto vegetal que não gera rendimento. 12% não terá, do território não tem grande rendimento associado. Também é um número interessante. Analisando agora dentro dos territórios artificializados, portanto, nós estamos a falar de dados de 2010, portanto, mas estamos a uma escala que de 2010 para 2019 realmente os números não se terão alterado muito.
Dentro dos territórios artificializados, portanto, os tais 5%, a sua dispersão ou os diferentes tipos de ocupação são estes que temos aqui neste quadro, de onde podemos retirar como conclusão que cerca de 2/3 desse território artificializado corresponde a tecido urbano, mas apenas 7,5% desse território corresponde a vias de transporte terrestre. E um número muito interessante, menos de 1% do território artificializado está dedicado a espaços verdes urbanos, o que realmente é uma percentagem baixa. Menos de 1%. E cerca de 29% desses territórios artificializados estão dedicados a atividades económicas regulares. Nestes mapas temos a concentração de território artificializado em Portugal continental e de onde se pode verificar que, neste caso agora já temos as ilhas, e de onde se pode verificar que a grande massa de território artificializado se encontra concentrado na zona norte e centro do país e sobretudo no litoral norte e centro, e um pouco na zona do litoral sul, tanto do Algarve. São as zonas onde temos maior concentração de território artificializado e, portanto, onde se concentram os tais 5% de território artificializado que temos no nosso país, como é evidente, portanto, na análise deste quadro. Vamos entrar num outro conceito, que é o conceito de prédio. Aqui também, mais uma vez, o léxico popular tende a confundir, tende a designar prédio como sendo um edifício. Portanto, um edifício é muitas vezes designado por prédio, mas o conceito de prédio é um conceito um pouco mais abrangente. Portanto, a definição de prédio corresponde a toda a fração de território, abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer natureza, nela incorporados ou assentes, com caráter de permanência, desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou coletiva e, em circunstâncias normais, tenha valor económico, bem como as águas, plantações, edifícios ou construções, nas circunstâncias anteriores, dotados de autonomia económica em relação ao terreno onde se encontram implantados, embora situados numa fração de território que constitua parte integrante de um património diverso ou não tenha natureza patrimonial. Portanto, prédio, há 2 ou 3 premissas, portanto, é uma fração de território que, à partida, tem valor económico e que tem um proprietário, seja uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Analisando os tipos de prédios, talvez por aqui percebam um pouco melhor este conceito, portanto, analisando os tipos de prédios que nós temos, portanto, nós temos fundamentalmente 3 tipos de prédios, portanto, os prédios rústicos, os prédios urbanos e um mix que são os prédios mistos, portanto, que são prédios que são uma mistura de rústicos e urbanos. Já vos explicarei melhor. Portanto, prédios rústicos correspondem a terrenos situados fora de um aglomerado urbano que não sejam de classificar como terrenos para construção, estejam afetos ou, na falta de concreta afetação, tenham como destino normal uma utilização geradora de rendimentos agrícolas, não se encontrem construídos ou disponham apenas de edifícios ou construções de caráter acessório sem autonomia económica e de reduzido valor, terrenos situados dentro de um aglomerado urbano, desde que, por força de disposição legalmente aprovada, não possam ter utilização geradora de quaisquer rendimentos ou só possam ter utilização geradora de rendimentos agrícolas e estejam a ter, de facto, essa afetação. Edifícios e construções diretamente afetos à produção de rendimentos agrícolas, quando situados nos terrenos agrícolas. As águas e plantações também. Portanto, em relação aos prédios urbanos, todos os prédios que não devam ser classificados como rústicos, designadamente habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços. E ainda os terrenos para construção. Prédios mistos. Sempre que um prédio tenha uma parte rústica e uma parte urbana, é classificado na íntegra de acordo com a parte principal.
Se nenhuma das partes puder ser classificada como principal, o prédio é definido como misto. Vamos ver alguns exemplos e tentarmos perceber melhor. Alguns exemplos de prédios urbanos. Portanto, temos aqui um edifício de habitação. Na fotografia do meio temos um lote de terreno para construção e à direita temos uma moradia. Portanto, são tudo prédios urbanos. Prédios rústicos. Portanto, do lado esquerdo temos uma propriedade destinada à pastagem, do lado direito temos uma propriedade com montado de sobro. Portanto, são claramente prédios rústicos, portanto, geradores de rendimento agrícola. E agora temos aqui o caso de prédios mistos. Portanto, quer num caso, quer no outro, é claramente visível que temos uma área urbana, composta por este conjunto de edifícios que se vê quer à esquerda, quer no exemplo à esquerda, quer no exemplo à direita, portanto, esta área urbana está inserida dentro de uma exploração agrícola, portanto, dentro de um prédio agrícola, dentro de um prédio rústico e, portanto, com aproveitamento agrícola. E, portanto, neste caso, claramente temos uma situação de um prédio misto, em que o prédio urbano está inserido dentro de um prédio rústico. Alguns números, portanto, que são mais uma mera curiosidade que outra coisa, mas para terem uma ideia, portanto, este no fundo eu diria que é o nosso potencial mercado enquanto peritos avaliadores. Portanto, nós temos no nosso país 11,6 milhões de prédios rústicos e temos 7,91 milhões de prédios urbanos. Isto são números da DGCI de 2009, portanto não creio que, quer dizer, à escala daquilo que estamos a falar, dos milhões, não creio que existam alterações significativas 10 anos depois. Portanto, podem ter estes números como uma referência ainda válida. Este mapa da direita pretende representar o seguinte, portanto, no norte e centro, e separado pelo Rio Tejo. A zona norte e centro é uma zona onde existe um grande fracionamento da propriedade e, portanto, onde grande parte destes 11,6 milhões de prédios rústicos se situam, bem como grande parte também dos 7,91 milhões de prédios urbanos, sobretudo na zona litoral, como vimos naquele mapa dos territórios artificializados. E depois temos a zona sul, que se caracteriza por grande propriedade e, portanto, por muito menor fracionamento da propriedade, com exceção da zona do Algarve, onde voltamos a ter maior fracionamento da propriedade. Portanto, aqui apenas para realçar o facto de que 74% dos habitantes vivem na faixa litoral, sobretudo na faixa litoral do norte e centro e no Algarve, e, portanto, estamos a falar de 74% dos habitantes do nosso país, dos 10,3 milhões de habitantes, e, portanto, é normal, portanto, é onde a pressão urbanística é maior e, portanto, é onde, obviamente, a atividade também para a avaliação, para a avaliação também será maior. O conceito de propriedade horizontal e o conceito de propriedade vertical e a fração. Bem, em princípio, sobre cada edifício incorporado no solo recai apenas um direito de propriedade, que abrange as construções, o solo sobre a qual estão implantadas e os terrenos que lhe servem de logrador. Sendo o logrador, portanto, o terreno circundante à construção. A esta regra geral, constitui exceção a propriedade horizontal, onde cada fração autónoma de um edifício sujeito a este regime pertence a um dono independente, o qual é proprietário da sua fração autónoma e comproprietário das partes comuns do edifício. Portanto, no caso da propriedade horizontal, portanto, temos um edifício, é o caso, por exemplo, de um edifício de habitação, onde ao contrário daquilo que é o princípio geral de que recai apenas um direito de propriedade em cada construção, que inclui o solo onde ela está implantada, neste caso o que recai é um direito sobre uma parte desse edifício, que designamos por fração,
e o proprietário, portanto, é proprietário dessa fração e é coproprietário das áreas comuns do edifício. Portanto, neste sentido, dá-se, pois, o nome de propriedade horizontal ou propriedade por andares ao direito que recai sobre cada fração autónoma de um edifício, apto para construir uma moradia, um estabelecimento ou um escritório independente. No caso dos edifícios que têm apenas um direito de propriedade, não obstante se estarem divididos em várias unidades independentes, é o caso, por exemplo, que acontecia muito nos edifícios que eram construídos para arrendamento nos anos 60, 70, ainda era nos 50, 60, 70, ainda é muito frequente ainda hoje existirem edifícios desses que não têm propriedade horizontal, portanto que se encontram em propriedade vertical, ou seja, são compostos por vários apartamentos, por exemplo, mas, portanto, estão em propriedade vertical, ou seja, têm apenas um único direito de propriedade, não obstante terem várias unidades independentes. O que caracteriza a propriedade horizontal e que constitui razão de ser do respectivo regime é o facto das frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura unitária. Na propriedade horizontal congregam-se dois direitos reais distintos, um de propriedade singular, no que respeita às frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é constituído pelas partes comuns do imóvel. Só podem ser objeto de propriedade horizontal as frações que, além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e isoladas entre si, com a saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública. Para falarmos da figura da propriedade horizontal, é necessário que as unidades obtidas por seccionamento vertical, tendo autonomia, não sejam tão autónomas que deixem de ser independentes. Muito bem. Eu penso que este conceito está perfeitamente claro no texto, de qualquer das maneiras, portanto, se surgirem dúvidas, teremos a oportunidade de as esclarecer. O conceito de fogo. Eu coloquei aqui também este conceito porque esta palavra fogo vai ser usada, vários vão ouvi-la, portanto, e se seguirem esta profissão vão ouvi-la muitas vezes, apesar de ser uma designação que talvez no léxico comum já tenha caído em desuso e tenda a desaparecer, no nosso léxico mais técnico de peritos avaliadores é um conceito que está sempre presente. Portanto, o que é um fogo? De acordo com a definição do INE, um fogo é um local distinto e independente, constituído por uma divisão ou conjunto de divisões e seus anexos, num edifício de caráter permanente ou numa parte distinta do edifício, do ponto de vista estrutural, que, considerando a maneira como foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina a servir de habitação, normalmente apenas de uma família ou agregado doméstico privado. Deve ter uma entrada independente que dê acesso quer diretamente, quer através de um jardim ou terreno, a uma via ou uma passagem comum no interior do edifício, escada, corredor ou galeria, etc. As divisões isoladas, manifestamente construídas, ampliadas ou transformadas para fazer parte do alojamento familiar clássico, fogo, são consideradas como parte integrante do mesmo. Eu penso que o conceito está perfeitamente claro, portanto, em avaliação usa-se muito este conceito para definir potencial de construção. Portanto, usa-se muito um indicador que é que é o valor por fogo potencial, ou seja, o valor por unidade independente potencial. Portanto, como é uma terminologia que é muito usada na nossa profissão, portanto, daí ter aqui colocado também este conceito. Depois temos o conceito de área. Portanto, este é um dos mais importantes da atividade de avaliador imobiliário, pois um erro na interpretação deste conceito pode ter consequências desastrosas na valorização de um imóvel. Portanto, a área é um conceito matemático que pode ser definido como uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Portanto, o CIMI, portanto, o código do IMI define no seu artigo 40 claramente, apresenta umas definições de quais são as áreas que são utilizadas para efeito para as cadernetas prediais e, portanto, para efeito de cálculo do valor patrimonial tributário, matéria que vocês vão aprender mais à frente
quando tiverem, portanto, quando forem abordar a questão das avaliações fiscais. Mas, em termos históricos, portanto, queria dizer-vos, portanto, que o CIMI surge, se não me engano, por volta de 2003, é publicado em 2003, e, portanto, a partir de 2003, a realidade em relação às áreas que são consideradas para efeito de avaliação, muda. Muda porquê? Porque as cadernetas prediais passam a incluir estes conceitos de área bruta privativa, área bruta dependente, e passam a ser muito mais rigorosas, as áreas passam a ser muito mais rigorosas do que eram no passado, neste tipo de documentos, portanto, a área de avaliação imobiliária acabou por adotar estas terminologias em detrimento de outras. Portanto, da publicação do CIMI usava-se muito para a habitação a área bruta interior, para moradias a área bruta de construção e para escritórios e comércio usava-se as áreas úteis. Com a introdução destes conceitos, portanto, o uso dessas áreas que se utilizavam anteriormente caiu um pouco mais, caiu em desuso, permite uma expressão, e passou a ser comum a utilização destas áreas que vamos agora ver, portanto, cujos conceitos vamos agora tentar perceber. A área bruta de construção corresponde à superfície total do fogo medida pelo perímetro exterior das paredes exteriores e eixos das paredes separadoras dos fogos e inclui varandas privativas, locais acessórios e a quota parte que lhe corresponda nas circulações comuns do edifício. Isto é a definição de acordo com o RGEU, portanto, com o Regulamento Geral de Edificações Urbanas. Portanto, no fundo, a área bruta de construção é medida pelas paredes exteriores do edifício e agregam não só as varandas privativas, mas todas as áreas acessórias, portanto, afetas a esse imóvel, e bem como, no caso, por exemplo, de edifícios em propriedade horizontal, a quota parte das áreas comuns do edifício. Área bruta privativa. A área bruta privativa, que é o conceito que surge com o CIMI, corresponde à superfície total medida pelo perímetro exterior e eixos das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fração, inclui varandas privativas, caves e sótãos privativos com a utilização idêntica à do edifício ou da fração. Isto de acordo com a definição do CIMI. Não inclui quaisquer áreas comuns. Portanto, neste momento, esta é a área de referência que é usada em Portugal para a avaliação de habitação, mas não só. Portanto, generalizou-se esta área, generalizou-se este tipo de área para a avaliação de praticamente todo o tipo de imóveis. Área bruta dependente são as áreas cobertas e fechadas de uso exclusivo, ainda constituam partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício ou da fração, cujas utilizações são acessórias relativamente ao uso a que se destina o edifício ou fração, considerando-se para esse efeito locais acessórios, as garagens, os parqueamentos, as arrecadações, as instalações para animais, os sótãos ou caves acessíveis e as varandas, desde que não integradas na área bruta privativa e outros locais privativos de função distinta das anteriores. Portanto, aquilo que separa a área bruta dependente no que diz respeito a áreas acessórias, como caves ou sótãos, aquilo que separa se é considerada área bruta privativa ou área bruta dependente, é o uso. Portanto, se o uso do sótão ou das caves existentes for equivalente ao uso predominante do imóvel, portanto, por exemplo, habitação, essas áreas são incluídas em área bruta privativa. Caso contrário, são incluídas em área bruta dependente e são consideradas áreas acessórias. E, portanto, é desta forma que é feita a distinção em termos de CIMI. A área útil. De acordo com o RGEU, a área útil mede-se pelo perímetro interior das paredes que limitam o fogo e corresponde à soma das áreas de todos os compartimentos da habitação, incluindo vestíbulos, circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos e outros compartimentos de função similar. Como indiquei, esta área útil é normalmente utilizada para espaços comerciais e, de certa forma, também para escritórios, ainda que tenha mais utilização para espaços comerciais.
Existe ainda um outro conceito que é usado de uma forma generalizada pelas consultoras imobiliárias, que é a área bruta locável, e que é menos usado como conceito pelos avaliadores, mas apesar de também ser utilizado. Como disse, os conceitos mais generalizados neste momento são a área bruta privativa e a área bruta dependente, mas estes conceitos também são ainda considerados, que é a área bruta locável. Portanto, as áreas são calculadas incluindo as paredes externas e metade das paredes divisórias. A quarta parte das áreas comuns do piso, as instalações sanitárias e copas para uso exclusivo do utilizador são também incluídas. São excluídas escadas e elevadores. Normalmente encontra-se muito este conceito de área bruta locável associado a escritórios, associado a armazéns. Os documentos de registro e identificativos da propriedade imobiliária. São fundamentalmente dois os documentos que identificam um imóvel. Portanto, é a certidão do registro predial e a caderneta predial. A certidão do registro predial é um documento emitido pela Conservatória do Registro Predial do concelho onde se localiza o imóvel e que descreve o imóvel sobre um número de registro. Do documento consta a descrição do imóvel, as áreas, normalmente superfície coberta e descoberta e área total, e diversos averbamentos que descrevem os diferentes proprietários que o prédio teve, incluindo o atual, o ónus que o prédio tem, nomeadamente servidões, hipotecas, usufrutos, etc. A caderneta predial é um documento identificativo do prédio, é emitido pela repartição de finanças do concelho, ou à qual pertence o imóvel, em função da sua localização. O documento tem um número de identificação atribuído da seguinte forma. Para prédios urbanos é normalmente um número com um ou mais algarismos, sendo precedido da letra P quando o número, designado número matricial ou o número da matriz predial, ainda é provisório. E para prédios rústicos, ao número matricial é muitas vezes associado a uma secção que decorre da forma como o cadastro predial, ou o cadastro geométrico neste caso, foi organizado. Por exemplo, 3 da secção X da freguesia de tal. Para além do artigo matricial, o documento identifica o proprietário, a morada do prédio, a área bruta de construção, a área bruta privativa, a área bruta dependente e a área de terreno. As coordenadas retangulares de localização, no caso dos prédios urbanos, as confrontações do prédio, a composição do prédio e o valor patrimonial atribuído para efeito fiscal. Pronto, de uma forma geral, os documentos que identificam a propriedade são estes dois. O que é que temos que ter aqui em consideração em relação a cada um deles? As cadernetas prediais, portanto, foram o próprio modelo de caderneta predial e a informação que consta na caderneta predial foi revista com o CIMI, portanto, depois de 2003. E, portanto, foram reformuladas todas as cadernetas prediais dos prédios urbanos, sendo que dos prédios rústicos, portanto, foram reformuladas, mas a informação manteve-se mais ou menos a mesma. No caso dos prédios urbanos, houve realmente um acréscimo substancial de informação. Antes de 2013, as cadernetas prediais, por exemplo, em relação às áreas, referiam apenas superfície coberta e superfície descoberta, e, portanto, e área total. E, portanto, o que para efeito de avaliação acabava por não ser um instrumento muito, muito interessante, porque bastava termos 2 pisos e que um edifício com 2 pisos, ou moradia, e que os 2 pisos tivessem áreas de implantação diferentes, para que já não fosse possível determinarmos, via caderneta predial, qual a área correta do imóvel. Com as alterações que foram introduzidas em 2003 pelo CIMI, e inclusive os requisitos que foram exigidos aos peritos avaliadores, portanto, na análise que fazem dos diferentes imóveis, portanto, quando apresentamos o pedido para registro de um determinado imóvel, temos que apresentar plantas desse imóvel e o avaliador portanto, é obrigado a fazer a confirmação das áreas e a visitar o imóvel, portanto, e confirmar, pelo menos é o que está escrito, e confirmar essas áreas e, portanto, a informação que temos sobre as áreas, portanto, a área bruta privativa e a área bruta dependente, é muito mais fidedigna do que era anteriormente. E, portanto, neste momento, no que diz respeito, neste momento temos as cadernetas prediais com um conjunto de informação, nomeadamente de onde se sobressai as áreas
e as coordenadas retangulares, que são de importância extrema para a avaliação imobiliária. No caso das coordenadas retangulares, portanto, o sistema, portanto, na construção deste sistema foram privilegiadas estas coordenadas, em detrimento, se calhar, de outras que são mais utilizadas, como as geográficas, portanto, e o que... E aquilo que. Mas existe uma relação direta entre as. Portanto, ou seja, é possível converter coordenadas retangulares em coordenadas geográficas. Portanto, é muito fácil, existem vários conversores de coordenadas na internet, disponíveis em vários sites, que permitem fazer, portanto, a conversão das coordenadas retangulares, portanto, que têm coordenadas x, y, em coordenadas geográficas, portanto, latitude, longitude, que nos permitem muito mais facilmente identificar a propriedade através de instrumentos como o Google Earth, por exemplo. Portanto, a informação que consta neste momento das cadernetas prediais é extraordinariamente importante para aferirmos a localização de um determinado imóvel e, portanto, obviamente, são um instrumento muito importante na avaliação imobiliária. Voltando um pouco atrás e olhando para aquilo que tínhamos a nível da certidão de registro predial, só referir que não houve uma atualização maciça ou massiva das certidões de registro predial e, portanto, a maior parte das certidões hoje em dia ainda mantém a informação das cadernetas antigas, das cadernetas anteriores a 2003. E, portanto, ainda temos nas certidões de registro predial, temos a superfície coberta, a superfície descoberta e a área total. E, portanto, como elemento em relação às áreas, não é como documento, portanto, no que diz respeito às áreas, não é um documento muito fidedigno. No entanto, a certidão de registro predial é aquela que agrega toda a informação sobre o prédio, portanto, todos os averbamentos que o prédio teve, nomeadamente os diferentes proprietários que teve, incluindo o atual, mas muito mais importante para nós, para efeito de avaliação, os ónus que eventualmente esse edifício ou esse imóvel tem, nomeadamente as servidões, as hipotecas, os usufrutos, as penhoras, etc. Portanto, todos os ónus que um determinado imóvel poderá ter, portanto, obrigatoriamente estão registados na certidão de registro predial. E, portanto, estes dois documentos, hoje em dia, devem ser, para qualquer avaliação, devem ser disponibilizados em conjunto e não deveria ser possível nós, em Portugal, portanto, aceitarmos fazer uma avaliação sem termos estes dois documentos, porque eles, em conjunto, é que acabam por fornecer um conjunto, acabam por nos fornecer, são complementares e acabam por nos fornecer muita informação que nós necessitamos para fazer uma avaliação correta. Vamos ver agora os exemplos de documentos. Portanto, temos aqui exemplos da certidão de registro predial. Portanto, eu vou só aqui assinalar, vou tentar aqui assinalar qual é a informação que estas certidões nos dão. Portanto, dão-nos a informação sobre qual a conservatória que emitiu a certidão, a freguesia, o número de registro da certidão acompanhado da data em que foi feito o registro, ano, mês e dia. Depois a designação se o prédio é prédio urbano ou prédio rústico, a morada e as áreas, neste caso é um terreno, portanto dá-nos apenas a área total. O número de matriz a que corresponde a matriz predial portanto, nas finanças, na caderneta predial. De referir que neste momento praticamente todas as certidões estão desatualizadas porque houve atualização dos números. Portanto, com a alteração das cadernetas prediais houve atualização dos números de matriz e, portanto, praticamente todas as certidões prediais se encontram desatualizadas no que diz respeito ao número de matriz. Há aqui pronto. Depois o que é que tem? Temos a designação do imóvel, as confrontações, norte, sul e nascente e poente. Portanto, são as confrontações, a descrição das confrontações para os 4 pontos cardeais principais. Temos aqui uma indicação de que este prédio foi desanexado de um outro prédio, portanto, que pode ser uma informação importante.
E depois temos então um registro. E neste caso temos um averbamento, peço desculpa, e neste caso temos um averbamento de uma certidão, de uma servidão. Portanto, ou seja, temos aqui um ónus neste imóvel e que é um ónus de passagem, portanto, ou seja, existe uma servidão, ou seja, existe um direito de passagem do proprietário do lote 3, portanto, a favor do lote de terreno designado pelo número 3. Portanto, ou seja, há aqui um direito de passagem por este lote para aceder ao lote 3. Isto pode ser um aspecto importante na valorização do imóvel, por exemplo, não considerar a área, normalmente estas áreas de servidão, portanto, é passagem pedonal e passagem de automóvel, como normalmente considera-se uma largura de cerca de 4 metros para uma servidão destas, de passagem de um automóvel, e, portanto, poderemos, por exemplo, ter que considerar neste imóvel a remoção dessa área que corresponde a essa faixa de 4 metros, por ser uma servidão e, portanto, por não valorizar este imóvel que estamos a avaliar. Aqui temos um outro exemplo de uma certidão predial, em que eu chamava aqui a atenção apenas para uma situação. Como estas certidões prediais não foram totalmente atualizadas, mesmo depois de mudarem as freguesias, aquilo que está a ser feito pelas conservatórias é, por exemplo, esta freguesia foi extinta, esta que aqui está, e então é registado aqui por baixo do artigo matricial, é registada a nova freguesia. E, portanto, esta informação também é uma informação, portanto, a ter em conta. Ela não desaparece do cabeçalho da certidão, a freguesia anterior, a antiga, mas é averbado aqui no próprio texto da certidão a nova freguesia. Depois temos a composição e as confrontações e depois temos aqui alguns averbamentos, neste caso era uma aquisição. Agora temos aqui o exemplo de uma caderneta predial. No lado esquerdo temos uma caderneta predial urbana, já dos modelos novos. Do lado direito também dos modelos novos temos uma caderneta predial rústica. Portanto, a caderneta predial urbana é composta pela identificação do prédio. Para a identificação do prédio são usados os códigos das finanças para distrito, concelho e freguesia. E tem atribuído o artigo matricial. Aqui tem informação sobre onde é que veio este artigo. Veio de uma freguesia que foi extinta. Tem a indicação da morada do prédio. Tem a indicação da descrição do prédio. E neste caso estamos perante um edifício em propriedade vertical. Portanto, não está em propriedade horizontal, tem propriedade vertical. Porquê? Porque aparece-nos aqui andar ou divisão com utilização independente, loja. Portanto, ou seja, as finanças neste novo com o CIMI passaram a dividir, portanto, identificam as divisões que são suscetíveis de utilização independente, ou seja, se tiverem um edifício sem propriedade horizontal, identificam, portanto, identificam as várias divisões, portanto, que são autónomas. Neste caso, por exemplo, podiam ser os vários apartamentos ou as várias lojas que compõem o edifício que está em propriedade vertical. E atribuem áreas diferenciadas, o que também pode ser bastante útil para efeitos da avaliação imobiliária. No lado direito temos um exemplo da caderneta predial rústica, portanto, onde temos também a identificação do prédio, com o distrito, o concelho e a freguesia. Temos a designação do prédio, temos as confrontações, portanto, que têm os 4 pontos cardeais mais importantes, portanto, norte, sul, leste, oeste. Aqui é a indicação, no caso dos prédios rústicos, o que é indicado é quem é o proprietário dos prédios confinantes, enquanto que nas confrontações nos prédios urbanos aparece-nos, por exemplo, se temos o lote 20, as confrontações, por exemplo, norte, lote 21, sul, arruamento, leste no lote 24, coisas deste género. No caso das cadernetas prediais rústicas, aquilo que aparece nas confrontações é o nome dos proprietários confinantes e normalmente estão completamente desatualizados. Pronto, e depois tem a indicação então dos titulares e a descrição de qual é a ocupação que o prédio tem. No caso, por exemplo, de herdades de grande dimensão, é normal haverem várias parcelas geradoras de rendimento dentro da propriedade, portanto, e para cada ocupação cultural que existe na propriedade, assim aparece uma parcela com a descrição do tipo de culturas que existem, etc.
Finalmente, chegámos ao conceito de cadastro predial. O que é o cadastro predial? Portanto, o cadastro predial é um instrumento público apropriado para identificar e demarcar todos os prédios rústicos e urbanos existentes em território nacional. E de acordo com Sarmento e Beires, continuaria o texto dizendo, ou melhor, seria se existisse e cobrisse todo o território. Mas o cadastro predial ainda não existe em vigor em nenhuma parte do país, existem apenas projetos piloto. Apenas existe um outro tipo de cadastro, o cadastro geométrico da propriedade rústica, na metade sul do país e em mais 5 concelhos mais a norte, elaborado nos moldes mais antigos de levantamento de campo e registro manual, embora já em avançado processo de informatização, onde tem manifesta utilidade prática e mesmo validade oficial, ainda que transitória, até à sua substituição pelo novo processo. Ora, em 2013 ainda existia apenas projetos piloto, pouco mais existe neste momento do que projetos piloto, no entanto, a realidade é que já existem pelo menos 6 concelhos onde já existe cadastro predial e, portanto, não existe apenas o cadastro geométrico da propriedade rústica, como existia anteriormente. Portanto, este mapa permite-nos perceber que, fundamentalmente, portanto, do lado esquerdo temos o cadastro geométrico da propriedade rústica, portanto, que incidia fundamentalmente sobre a região a sul do Tejo, com poucos concelhos, portanto, acima do Tejo. O cadastro geométrico da propriedade rústica começou a ser feito em 1940 e prolongou-se e terminou fundamentalmente nos anos 70, ainda que eventualmente tenha-se prolongado mais algum tempo, ainda até os anos 90, mas a atividade do Instituto Geográfico e Cadastral, portanto, que era a entidade que era responsável por estes cadastros, tornou-se totalmente incipiente após o 25 de Abril e, portanto, muito pouco foi feito depois portanto, entrando depois dos anos 70, muito pouco foi feito. Nos anos 70 ainda se fez bastante cadastro, mas depois pouco foi feito. Em relação, como podem verificar no mapa da esquerda, havia aqui um concelho muito importante que era Lolé, que estava fora, no Algarve. Aliás, tinha 3 concelhos fora, mas, portanto, um muito importante que era Lolé, onde está o triângulo, o chamado Triângulo Dourado do imobiliário, onde se concentra uma grande parte dos resorts mais conhecidos do país. Era um território que não tinha cadastro, nem sequer cadastro geométrico. Portanto, vejam bem a dificuldade de fazer planeamento e de aplicar instrumentos de território sem cadastro. Hoje em dia, portanto, já foi feito o cadastro e, como é atualizado, portanto, o LOLE já tem inclusive cadastro predial, portanto, já não é só cadastro geométrico, tem cadastro predial. Pode ser consultado online, portanto, já vos vou mostrar como. Portanto, em 2006 criou-se o SINERGIC, portanto, o Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral. Os objetivos eram dotar o país de cadastro predial, tendo em conta que apenas metade do país tinha cadastro geométrico da propriedade rústica. Promover a informação predial única, unificar os conteúdos cadastrais existentes, gerir de forma uniforme e informática os conteúdos cadastrais, garantir a compatibilidade entre os sistemas informáticos utilizados pelas várias entidades envolvidas no cadastro, assegurar que a descrição predial do registro predial é acompanhada de um suporte gráfico, possibilitar a utilização generalizada do sistema pela administração pública, assegurar o acesso à informação pelo cidadão e empresas. Portanto, estes eram os objetivos que tinha o cadastro, que tinha este SINERGIC. Na realidade, temos apenas 6 concelhos que evoluíram realmente para, aliás, 7 concelhos que evoluíram para o cadastro predial e onde já foi concluído o cadastro predial. Portanto, temos Lolé, Oliveira do Hospital, Paredes, Penafiel, Sombrares de Alportel, Ceia e Tavira. Portanto, 3 dos concelhos, que eram os concelhos que não tinham cadastro geométrico no Algarve, já passaram a ter cadastro predial, mas são apenas estes 7 os que têm cadastro predial. Se vocês tiverem curiosidade de verificar, deixei-vos aqui no slide portanto, o endereço para a página onde poderão consultar o cadastro predial destes municípios. Para a outra zona sul do país, onde desde os anos 40 existia apenas cadastro geométrico da propriedade rústica,
Esse cadastro também está disponível online e, portanto, eu deixo-vos aqui a página, porque tem no topo do slide, verificam que tem lá o endereço e poderão entrar nesse endereço para verificarem o cadastro. Aquilo que existia até à informatização, e esta informatização tem meia dúzia de anos, portanto, aquilo que existia até à informatização eram plantas em papel e, portanto, e que estavam disponíveis nas finanças de cada concelho. Portanto, aquilo que existia em termos deste cadastro geométrico eram plantas de grande dimensão, arquivadas nas repartições de finanças, e quando nós avaliadores necessitávamos de fazer uma consulta de uma determinada matriz predial, tínhamos que nos dirigir à repartição de finanças e consultar. Portanto, imaginem hoje em dia, com os prazos apertados que temos para realizar avaliações, como realmente as coisas evoluíram, não é? Portanto, tínhamos que nos deslocar às repartições de finanças e consultar realmente essa informação em papel e contar com a boa vontade, portanto, do funcionário, que nem sempre acontecia. Portanto, hoje em dia, todo esse papel foi escanado e encontra-se neste momento disponível online. A qualidade deixa muito a desejar, mas já existem hoje mecanismos que nos permitem facilmente a sobreposição entre estas folhas escanadas de cadastro predial e o Google Earth, e, portanto, permite-nos desta forma facilmente identificar, portanto, com maior facilidade, identificar a localização de certas propriedades rústicas, o que é muito útil, sobretudo quando estamos a fazer avaliações do tipo desktop, em que temos que ser nós a identificar a localização do imóvel, ou desktop, ou drive-by, em que temos que ser nós a identificar, portanto, a localização dos imóveis. Pronto, fundamentalmente era isto que eu vos queria dizer. Portanto, são estes os conceitos que vos queria passar hoje. Peço-vos que leiam os documentos que eu vos disponibilizei. Portanto, eles estão priorizados, portanto, aqueles que são importantes vocês lerem e os outros que poderão eventualmente ser interessantes para consultar, mas penso que era útil lerem esses documentos, porque é um conhecimento que provavelmente só de forma muito, muito específica, num trabalho específico, que poderão voltar a encarar, se calhar, algumas destas temáticas, nomeadamente esta história, desta questão do cadastro predial, etc. Mas para avaliações consideradas especiais, para avaliações mais elaboradas, portanto, todos estes conceitos, sobretudo estes últimos conceitos que demos, portanto, são extremamente importantes e, portanto, é importante que um perito avaliador ou que um candidato a perito avaliador, portanto, domine todas estas matérias. Muito obrigado, então, pela vossa atenção e até à próxima aula.